Bem-vindos ao Falando de Crédito. Aqui nós falamos de sistemas, processos, procedimentos, de cultura, mas principalmente nós falamos de pessoas e nós falamos de história. E hoje nós temos alguém aqui muito especial, o Rafael, que representa a GAN, que ele trouxe para a DEPS algo muito diferente, porque além do sucesso da implementação, o Rafael mergulhou na metodologia, ele entendeu como as coisas funcionavam e transformou a cultura de crédito. Então, esse foi o grande motivo também, Rafael, da gente estar te convidando. Muito obrigado aí por ter aceitado o convite. Mas antes da gente falar de sistemas, metodologias, mudanças, eu queria falar sobre o Rafael, né? Falar um pouquinho da trajetória do Rafael até ele chegar na GAN e também como é que foi essa trajetória para te transformar nesse profissional de crédito que tu é hoje. Seja muito bem-vindo ao Falando de Crédito. Obrigado, Christopher. Obrigado ao convite, obrigado à DEPS pela possibilidade. É uma construção mútua, então eu faço das minhas as tuas palavras porque a DEPS ela me possibilitou também esse crescimento. Eu acho que um crescimento ele é contínuo. Quando você tem o conhecimento e agrega isso a uma ferramenta como a DEPS tem, o sucesso ele é iminente. Então, eu agradeço a oportunidade de trazer um pouco desse conhecimento, de trazer um pouco do que agregou às rotinas da GAN e também ao conhecimento do Rafael, que hoje se torna um profissional muito melhor do que quando chegou e aceitou esse desafio, saindo lá de São Paulo, vindo para cá. Então, contando um pouquinho da minha trajetória, são pouco mais de 10 anos direcionados para a área de crédito, cobrança e contas a receber, mas antes disso já tinha atuado com a operação de crédito em instituição financeira, lá em 2005. Não que eu esteja muito velho, a gente já começou muito novo, né? Mas... menor aprendiz, né? É quase isso. Então a gente começou uma trajetória na área de crédito já há bastante tempo. E desde 2015, então, para frente, é que eu atuo diretamente ligado a crédito, cobrança e contas a receber. E dentro do crédito a gente tem momentos e a gente tem inúmeras disrupturas. E a minha decisão de sair de São Paulo, sou paulistano, e fiquei lá até 2022, e a minha tomada de decisão para vir para Santa Catarina foi elevar o conhecimento também, foi elevar o nível. Foi um desafio do qual o meu gestor hoje me convidou no passado e ele falou: Rafael, eu tenho um mar de oportunidades aqui, um mar de desafio. Então, se você quer trabalho, vem para cá. E eu sou movido a desafios. E aí, dentro desses desafios, ele me abriu realmente todos os desafios que se tinham na área. Nós, quando chegamos, identificamos uma área que realmente não tinha processos, não tinha políticas, tinha muito do impessoal, muito do conhecimento de pessoas há muito tempo na área. Então, conhecia o cliente pelo nome, conheciam as pessoas pelo nome. Então, era muita informalidade dentro de um processo que não pode ser tão informal. A gente precisa trabalhar nos dados. Aquelas situações que a gente se assusta, né? Lembra do nome do cliente. Se tu apertar um pouquinho, ele lembra o código. Agora, se souber o CNPJ, dá para saber que ele incomoda pra caramba. É bem isso. E esses a gente não tira da ponta da língua. Então, esse foi o desafio. Então, a trajetória do Rafael se inicia lá em 2015. Eu atuei diretamente com a distribuição de medicamento de alta e baixa complexidade. Saí dessa zona de conforto, fui para o agronegócio para ampliar a visão de crédito, porque a linha de crédito do agronegócio ela tem um viés diferente, porque aí entram muitas garantias também. Então eu aceitei um desafio de mudança do ramo, do segmento mesmo, de distribuição para o ramo do agronegócio. E aí realmente abriu um leque de análise de crédito que eu ainda não tinha. E aí foi quando eu recebi esse convite então em 2022 para vir para a GAN. Aceitei o desafio e quando eu cheguei eu identifiquei que o desafio era verdadeiro, só que ele não era só aquilo que foi dito, ele tinha muito mais ainda. Na verdade, tudo que ele falou era verdade e mais algumas coisas que ele esqueceu. Um mar de oportunidades. Um mar de oportunidades. Conta um pouquinho da GAN, quem é a GAN, né? Porque o pessoal, quem é aqui do sul de Santa Catarina, sem dúvidas vai conhecer, né? A Genésio a Mendes, mas a gente aqui atinge o Brasil inteiro, né? Conta um pouquinho da GAN também, Rafael.
A GAN é uma distribuidora de medicamento, hoje figurando entre as 3 maiores distribuidoras de medicamento do Brasil. Nós atingimos um faturamento de aproximadamente 4 bi já. Então é uma mega empresa que, através do seu Genésio, da figura do seu Genésio, ela vem se destacando no segmento, ela vem se destacando e ela não perde a sua essência, não perde as suas raízes, que é identificar, é olhar para o cliente, é ver que o cliente é o princípio de tudo, é por ele e para ele. Então, realmente é a essência da GAN sendo mantida de geração em geração, apesar do seu Genésio ainda estar à frente da empresa. Ele é uma pessoa muito lúcida, brinca, passa nos corredores, passa na minha sala, pergunta da inadimplência, quais são os desafios. Então, ele atua ainda na Genésio, mas vem se aos poucos passando essa direção. Hoje nós temos um novo CEO, o Rodrigo, que também com maestria vem tocando, dando a continuidade, mas a Genésio hoje ela se posiciona como uma das líderes de mercado na distribuição de medicamento de alta e baixa complexidade, desde farmácias, canal alimentar ou canal hospitalar, a gente está todo atuando nessa área também. Muito bom. É um privilégio para a DEPS servir a Genésio. E é um privilégio para a Genésio ter essa parceria com a DEPS, porque quando eu te digo que cheguei e identifiquei as possibilidades, esse mar de possibilidades, a gente teve um ponto de partida, que era primeiro identificar os desafios, primeiro saber quem era a empresa, conhecer os critérios da empresa, os objetivos da empresa. Porque você vem com um conceito de mercado, não necessariamente o teu conceito ele se aplica naquela instituição. Então, apesar da bagagem que eu tinha já vindo para a Genésio Amentes, eu tinha que entender os princípios, os pilares, a missão da empresa para ver se fazia sentido aquele conhecimento aplicar na prática. E ali tive algumas adequações também do meu profissionalismo. Um exemplo claro é, nesse segmento, o cliente, se ele tem limite, ele tem um e-commerce, ele faz uma compra lá. Se ele tem limite, ótimo, tramita normal. Se ele não tem limite, ele já interrompe na transmissão do pedido. Ou seja, a gente tinha aqui já uma possibilidade do qual eu estou limitando as vendas por uma falta de análise de crédito. Ou seja, tu pode estar desconectado com a realidade atual do cliente, né? Exatamente. No segmento, de modo geral, todas as empresas atuam nesse formato. Então, era um formato usual. Para mim, super normal. Quando eu chego na Genésio e identifico que a missão e o valor da empresa não é esse, era captem o pedido, analisemos a possibilidade e atendemos o nosso cliente, porque nós estamos falando de medicamento. E aí tem uma pessoa que lá atrás vai utilizar desse medicamento. Falei, bom, então eu preciso construir algo diferente do que o mercado pratica. Como construir isso? E aí a gente olha para o mercado e aí é onde entra a nossa parceira DEPS. Ela trouxe a realidade de uma análise automatizada, de uma análise ágil, assertiva, possibilitando o incremento de venda, aumento de faturamento e a mitigação do risco. Ou podia acabar agora. Se a gente já consegue vender mais, perder menos, a gente está atingindo o nosso objetivo, né? Rafa, quando você assumiu o crédito na GAN, né, você deu uma primeira pincelada do cenário, mas o principal objetivo e desafio era proteger mais ou buscar fazer mais negócio, já começar a realmente usar o crédito como ferramenta de vendas? Como é que era o cenário? Assim? O cenário era fazer mais, ou seja, nós tínhamos o objetivo de aumento, de expansão, de share, mas não se sabia exatamente como. Novos mercados também, né? Também novos mercados, porque a GAN, por ser uma empresa ainda considerada como regional, apesar de uma atuação quase já no Brasil inteiro, nós estamos expandindo para a região sudeste, centro-oeste, começando a entrar na parte do nordeste, e a curto prazo o objetivo é se tornar uma empresa nacional. Então, nós tínhamos o desafio da expansão, mas como fazer segurando os riscos? Porque faturamento sem recebimento é só uma ilusão contábil. Então, como fazer esse crescimento
segurando e a solidez financeira da empresa, guardando o nosso caixa. Diz meu amigo Marcelo Germano, faturamento é vaidade, lucro é sanidade, né? Exatamente isso. E se a gente não receber, vai-se o lucro, né? A gente tem que assegurar a margem da empresa, tem que assegurar que a gente consiga expandir, sim, de uma forma bastante saudável, de uma forma bastante segura, para que eu consiga projetar o meu caixa, para que eu consiga fazer o meu ciclo financeiro também não sofrer nenhuma ruptura. As pessoas às vezes olham para o crédito, se elas vendem roupa, elas falam, não, está saindo roupa. Se ela vende medicamento, não, estou entregando medicamento. Sim, pessoal, isso é dinheiro. No fim do dia, se a gente parar para pensar, o que nós estamos confiando no cliente é o capital da Genésio Mendes, né, da GAN, é o capital de qualquer empresa que está saindo ali do nosso caixa, da nossa... Não, mas se transformou já numa mercadoria. Tudo bem, mas aquilo ali ainda é dinheiro. E crédito, né, Rafael, é confiança. Porque se a gente parar para pensar no trabalho que nós temos, né, muito mais do que automatizar, aprovar, rejeitar, ganhar ou perder, mas você falou uma coisa para mim que é muito importante. Puxa, nós temos que atender aquele cliente, porque lá do outro lado daquele cliente tem alguém que vai precisar daquele medicamento. E as pessoas não olham para essa função social do crédito. Porque quando uma distribuidora confia no pequeno farmacêutico para receber aquela mercadoria e atender uma pessoa que está doente, às vezes a gente está salvando até vida. Então, é legal dar um contorno para essa linha que tu falou, que as pessoas têm que começar a olhar o crédito sobre outra perspectiva. Crédito é mais que matemática. Crédito é economia girando. Pô, isso é... É exatamente isso. É conscientizar não somente a equipe que atua diretamente com crédito, mas conscientizar a empresa, que é um departamento extremamente estratégico. Não é aquele departamento que segura aquilo que o comercial potencializa. Não, o objetivo é o mesmo, só que de uma forma saudável. Então, quando você consegue mostrar que foi o que a gente fez, sair de um departamento operacional para um departamento estratégico, e aí você consegue apresentar os dados e apresentar os números, com o resultado na prática, você se torna mais do comercial e menos do financeiro. Então você une forças. E normalmente as tomadas de decisão, quando há essa união de forças entre financeiro e comercial, normalmente elas são as tomadas de decisão mais acertadas. Não significa que você não vai errar, mas não significa que você vai errar com com menos oportunidade de fazer negócio. Então, quando a gente conscientiza a equipe, quando a gente identifica as oportunidades e a missão e valores da empresa, automaticamente você começa a tomar algumas decisões para qual caminho percorrer. E foi isso que a gente construiu. Saímos de um departamento mais operacional para um departamento estratégico. Hoje a gente conseguiu potencializar, então, disparar em faturamento. O que o mercado cresce, a gente cresce mais que o dobro do mercado hoje. Uau. Mesmo num cenário extremamente desafiador, nós que somos da área financeira, sabemos que o cenário talvez ele não estivesse propício para esse crescimento, taxa de juros elevada. Então a gente fala de um mercado financeiro de modo geral mais sensível e ainda assim a gente consegue esse crescimento segurando a inadimplência. E olha que coisa interessante, né? Sempre se olha para o crédito em momentos principalmente de crise, ou como a gente está vivendo agora, o risco de perder. Mas na Debs a gente fala muito, né, Rafael? A gente já conversou, inclusive, sobre isso. E o risco de perder o cliente bom por não conhecer bem ele. Quando o mercado aperta, a competição entre bons clientes aumenta. E se você não conhecer bem o seu cliente, está com o limite muito bem conectado com a realidade do cliente, e o teu concorrente conhecer melhor o cliente, talvez os prejuízos que a nossa operação tenha sejam muito mais por perder cliente bom do que só perder o cliente ruim, né? Ou o cliente que está passando alguma dificuldade que vira inadimplente, né? Não tenha dúvidas, porque o cliente que ele está com certa dificuldade, talvez, e muito provável, ele tenha um cenário de crédito mais restrito. Ele talvez não tenha a mesma linha de crédito em todas as distribuições. Logo, ele vai te provocar a conceder limite, a querer comprar, e você, como área comercial, eu também preciso vender, une
o útil ao agradável. Vira tábua de salvação, né? Então você acaba tirando o pedido. O cliente que ele tem mercado, que ele tem solidez financeira, ele é mais competitivo, ele acaba ditando algumas coisas. Então você tem menos acesso a esse tipo de cliente, talvez ele vai barganhar algumas coisas a mais. Então é mais difícil você conseguir atender esse cliente. Mas quando você tem agilidade, que é exatamente isso que você falou, quando você tem agilidade na análise, você consegue direcionar a área comercial. Você consegue ser uma ferramenta de apoio para a área comercial, que é o estágio que hoje a gente começa a aplicar na GAN. A gente vai ser uma extensão da área comercial, dando a eles a autonomia de fazer, inclusive, o roteiro de visitas de clientes deles, sabendo quais são os clientes estratégicos e potenciais da carteira, para fomentar cada vez mais negócios. Ou seja, realmente a gente avança nessa questão estratégica e de parceria com a área comercial, potencializando justamente o cliente que tem uma saúde financeira, uma solidez maior para com a GAN também. Tu imagina que a área comercial não roteiriza a venda. O primeiro cliente que ele vende na segunda-feira é um cliente que não tem crédito. Então ele vai lá, tira o pedido, manda, aí começa a discussão entre financeiro e a força de vendas. Não, mas não consigo aprovar isso aqui, não vai. Aí tá, fim do dia, ou aprovou ou não aprovou, não é nem a grande questão. E aí ele vai à tarde visitar aquele grande cliente dele. Aí o grande cliente dele diz assim, rapaz, se tu tivesse vindo de manhã eu tinha comprado. Mas aí o concorrente passou aqui, como eu estava precisando, acabei comprando dele. Esses, para mim, são os acidentes operacionais invisíveis. Porque não dá para contabilizar isso, né? Tu não consegue controlar esse tipo de coisa. Mas são coisas que raramente acontecem, mas acontece sempre, né? Então, acho que quando uma área comercial começa a roteirizar, ela começa a minimizar esse tipo de risco, né? Olha como a gente começa a colocar riscos que não são só o risco de perder, da inadimplência. Eu fico apavorado a quantidade de negócios que devem ser perdidos, né? Porque tu conversa com uma empresa, não, mas a minha inadimplência é baixa. A primeira pergunta que eu me faço é quanto de negócio ele não deve perder para manter exatamente a inadimplência onde ela está, né? Porque tem muito mito, né, Rafael? E só essa mudança da cultura é que pode botar financeiro e comercial trabalhando juntos, né? Sem dúvida. E é um desafio, porque culturalmente você mexer em algo que está bastante enraizado dentro da empresa é um desafio, porque te tira de uma zona de conforto e tira os demais de uma zona de conforto. Quem nunca ouviu, né? Mas sempre foi assim. Isso ainda chega a me dar um arrepio, dá uma urticária. E realmente não significa que porque sempre foi assim, que é o melhor caminho a se percorrer. E mostrar esse outro lado, às vezes gera barreiras. Só que quando você começa a unir essa mudança com dados e números, todo mundo enxerga valor. E o que tem valor, às vezes, não necessariamente você olha o preço que você está pagando por aquilo. Eu não faço nem o preço monetário. O preço de você se reconstruir, de você se remodelar, o preço de você se tornar um profissional melhor. Então é um preço para todos os lados. Muitas pessoas querem pagar esse preço, outras não. Mas todos nós crescemos com essas mudanças. Então essa construção que a gente fez e tem feito com a área comercial vai justamente nesse olhar. O que no início nós tínhamos por muitas vezes os choques de interesses, né? Porque eu preciso vender e eu preciso segurar o caixa e eu preciso ter segurança na concessão de crédito. Então tinha-se esse conflito, hoje não mais. Hoje a gente poucas vezes tem um conflito entre uma posição financeira com dados técnicos, com um viés comercial de identificar a estrutura, de identificar a quantidade de SKUs que tem na loja. Normalmente a tomada de decisão, quando elas se unem, elas ficam mais fluídas. Então hoje a gente não tem muito conflito. Dificilmente a gente não chega num consenso. E quando não chega, a gente sobe a alçada. Bom, então vamos pensar em mais pessoas, em mais tomadores de decisão. Coloca-se à mesa a gestão e toma-se a decisão. Olha, então vamos por esse caminho ou por esse caminho. Um pouco mais conservador pelo momento de mercado ou um pouco mais arrojado
porque precisamos fomentar negócio. Se der certo, ótimo, estamos no mesmo barco. E se não der, também estamos no mesmo. Vamos correr agora para recuperar. Eu fico apavorado com o risco quando a gente toma o risco de olho fechado. Sabe aquela assim, agora eu vou fechar os olhos e seja o que Deus quiser. Isso para mim é um problema. Agora, quando o risco é consciente e nós temos a consciência do impacto que o risco tem na operação, esse é risco de gente grande. Que ele está sendo tomado de forma consciente e consensual. Por quê? Nós estamos no mesmo barco. E o financeiro, ele sempre tem que olhar o comercial realmente como grande cliente. Mas tu deixou um tesouro aqui, que eu gostaria de dizer, reforçar para quem está nos vendo, o profissional da área de crédito. Rafael falou uma coisa que existe um preço a pagar. Quando a gente fala em preço a pagar, muito mais que um projeto ou coisa parecida, é esse preço ligado à mudança e transformação cultural. Porque na Adeptus nós falamos muito que você usar o crédito como ferramenta de vendas não é software, não é metodologia, é uma decisão do negócio, uma escolha. Então existe desde a escolha do profissional de crédito se transformar, mas também a empresa sair do discurso e de verdade usar o crédito como ferramenta de vendas. Grande dica, Rafael, porque muita gente quer usufruir sem pagar o preço. Dá para usufruir sem pagar o preço, Rafael? Normalmente você não vai atingir o último dos estágios. Você pode ir até uma parte, mas você talvez não consiga abranger toda a potência de uma ferramenta que você tem por trás. Hoje, inclusive, eu trazei até um case que foi um motivo de conversa entre a diretoria jurídica. A gente estava no comitê de perdas e trouxemos algumas reflexões. Quanto do meu motor de crédito fomentou em negócios versus o risco das perdas que nós estamos tratando aqui? As perdas foram maiores após a entrada do meu motor de crédito, as perdas, ou melhor, o faturamento foi maior. Vamos equilibrar essas contas? Porque muitas das vezes você vê que a tua inadimplência aumentou, percentualmente não, e nominalmente sim, mas vamos mensurar esses vieses. Quanto faturamento, quanta venda que não seria feita foi feita, né? Exatamente. Então a gente vai começar a trabalhar também esses indicadores. Nós já temos alguns deles, mas vamos deixar isso muito mais claro em percentuais e em valores nominais, para que a gente possa mensurar o quanto a ferramenta atribui. E aí, se for o caso, calibra. Olha, então estamos muito arrojados ou muito criteriosos, dá para avançar um pouco mais, e aí você consegue ir calibrando. Esse é o preço de todo um desenvolvimento de um ecossistema que você coloca por trás para atingir um único resultado. O objetivo da empresa é o mesmo, é faturar cada vez mais, receber dentro do prazo e todo mundo sai contente. Exatamente. Então, mas tem preço para pagar. Tem preço para pagar. Não existe almoço grátis, né? Quando você estava descrevendo esse cenário, eu sempre percebo as empresas, né? Ela começa com o crédito, olha, como é que é a tua política de crédito? Tá ali, ó, tá entrando na porta ali, ela anda, fala, né? Ou seja, é sempre uma pessoa. Tudo bem, aí agora vamos transformar num processo. Vai lá, escreve as regras são duras, às vezes uma sobrepõe a outra, mas já tem regra. Andou um pouquinho. Depois você cria as políticas de crédito. Então agora existe realmente políticas de crédito. Agora eu tenho políticas de crédito sistematizadas. A partir disso aí eu vou atingir o nível que o Rafael estava colocando agora, né? Que é essa parceria com a área comercial e usar o crédito realmente como uma ferramenta de vendas, né? Quando você olha lá atrás, né? Quando a GAN começou todo esse processo, o que foi determinante para vocês conseguirem evoluir? Para vocês realmente, agora o nosso passo vai. O que foi determinante para vocês, Rafael? Tiveram alguns fatores determinantes para essas tomadas de decisão. Um deles era entender o objetivo da empresa. Se eu preciso crescer é caro. Eu não posso crescer também em headcount, eu não posso crescer proporcionalmente na mesma velocidade. Eu tenho que colocar inteligência no negócio. Até porque profissional de crédito não tem no balcão de supermercado para ir buscar né? Não se acha. E aí você forma em casa. Então, primeiro foi entender a missão da empresa, entender os objetivos. E aí,
Você disse tudo quando você define as regras, define as políticas e aí você consegue automatizar. Porque se você já sabe a missão da empresa, qual que é o objetivo, você define a sua trajetória, que são as políticas, são os teus norteadores. Não significa que você vai colocar uma política que vai ser um quadro. Ela não pode ficar na parede, ela tem que ser aplicável. Depois disso, você define essas regras com base nessas políticas. Publica ela para toda empresa. Principalmente compartilha e ouve a área comercial até para a criação da sua política, porque vai ter muita informação ali muito relevante para você escrever a sua política. Então, quando você define todas essas trajetórias, você consegue começar a aplicar isso na prática. Automatizar os teus processos, definir as tuas regras de negócio, as funcionalidades dos teus projetos, e aí você consegue colocar tudo isso na prática. Então, eu acho que o momento da virada de chave foi justamente esse. Entender o momento, entender o objetivo, definir as estratégias e começar a colocar em prática. Aí arregaçar a mão, arregaçar a manga e trabalhar. E aí, outro tesouro aqui no meio, né? Ouvir a área comercial. Ele é o cliente das políticas de crédito, do crédito como ferramenta de vendas, ele é o cliente. E eu vejo que além do tesouro que ele traz, né? Muitas vezes coisas que a gente até nem pensou na política, quando a nossa área comercial também participa da construção, ela também se sente dona da política de crédito. É muito comum a gente ver clientes que adotam essa linha, o comercial muitas vezes defendendo a política de crédito não precisa escalar no financeiro. Eu já tive exemplos de clientes nossos, o diretor financeiro dizia assim para o pessoal de vendas, mas olha só, o diretor comercial, mas o cliente com menos de 300 pontos, vocês não deveriam nem estar discutindo. A situação dele está muito complexa aqui, não tem, não parem de escalar cliente quando ele está nessa condição. Eu fiquei olhando, mas ele é um diretor comercial mesmo? Quer dizer, claro, por quê? Assim como o financeiro puxou ele para perto, ele viu que era bom. Ele viu que ele fazia mais negócio, e em especial, o financeiro deixou de ser uma trava. O financeiro não está aqui para me incomodar e atrapalhar os meus negócios. Ele está aqui para me ajudar a identificar os bons negócios, né? Exatamente. E mais do que isso, dentro da nossa operação hoje, nós temos uma operação do qual a área comercial ela é a gestora da carteira. Seja ela para crédito, seja ela para cobrança, seja ela no contato com o cliente, porque a gente está o tempo inteiro visitando esses clientes. E aí você leva essa tomada de decisão, olha, esse caminho eu acredito que tecnicamente é o mais viável, este tem potencial, este talvez nem tanto neste momento, porque também pode ser que daqui a pouco mude o jogo. Principalmente quando tu trabalha com clientes menores, eles são muito mais sensíveis ao ciclo financeiro, né? Exatamente. E aí eles conseguem identificar que, bom, é um alerta para que eu não tenha, inclusive, o retrabalho depois de correr atrás desse cliente para cobrar, para receber, para negociar. Ou seja, que eu poderia estar com um olhar comercial vendendo para novos clientes, eu estou correndo atrás de clientes que talvez eu fiz uma análise não devida e concedi um crédito mal aplicado, porque a linha de crédito ela é semelhante ao nosso medicamento. Se em baixa dose, não surte efeito. Se em alta dose, eu posso sufocar e matar o cliente. Tem que ser na dose certa, né? Tem que ser na dose certa. Boa. Rafael, quando a política de crédito ficou estruturada e a automação começou a aprovar, né, aquele cliente que atendia os critérios de crédito e começou a parar aqueles que não atendiam esses critérios. Como é que a mesa de crédito, o time de crédito lá ficou? Ficou mais limpa a estrutura para eles poderem trabalhar? E esses analistas passaram a trabalhar menos em rotina e começaram a trabalhar mais em decisões difíceis? Como é que foi esse momento lá, Rafael? Não tenha dúvida, Zoffer, porque o time de analistas que eu tinha 100% operacional. Porque tudo parava no crédito. Ou quase tudo parava no crédito. Mas lá tem pouco pedido por dia, não tem? São poucos, aproximadamente 50 mil por dia pedidos. Vocês ouviram
Não são 50. Tu tá que nem o Luciano Hang, né? Ah, quanto fatura? Ah, eu trabalho no varejo, fatura 50 milhões. Por mês, por ano? Não, por dia. Então, vocês ouviram direito 50 mil pedidos por dia, tá? Só para dar esse... E aí você não tem braço para tudo isso. Então, óbvio, mesmo sem a automação, nós tínhamos limite, então tinha-se algumas regras. Tem limite, não tem atraso, passava, entrava na esteira automática. Mas eu tinha aproximadamente, listando no meu departamento, 700 pedidos por dia. Eu tinha 5 pessoas para analisar em 3 canais distintos, para hospitais, para farmácias e para supermercados, no canal alimentar. Então eu não tinha braço. Muita coisa para cliente bom se perdia. Quando você traz a tecnologia, e aí é mais uma vez onde entra a DEPS, hoje eu faço uma análise em segundos. O que eu antes demorava minutos a fazer. A gente vem integrando cada vez mais tecnologia aos nossos processos. E aí você passa a ter um time menos operacional e aí de fato mais analítico. Legal. Para analisar aquilo que de fato faz sentido ou aquilo que é uma exceção, do qual o motor de crédito, naquele momento com aqueles dados, não recomenda. Você passa a analisar outros demonstrativos financeiros, você agrega outro tipo de informação para uma tomada de decisão em exceção. Procurar criar solução, né? O pessoal que está nos vendo e nos ouvindo, principalmente se for da área comercial, a área de crédito não deve criar barreiras. A área de crédito ela tem que criar soluções. Nem sempre a solução que a gente vai criar vai mudar o cenário do cliente. Mas a gente está sempre voltado para criar algum tipo de solução, né, Rafael? Porque eu lembro que quando eu comecei toda essa metodologia da DEPS, eu tive uma discussão muito grande com o diretor comercial, que era meu par, eu era diretor financeiro, e aí ele estava chorando lá, e por que vocês não aprovam? Eu disse para ele assim, amigo, deixa eu te contar uma coisa. Eu sou o terceiro cara dentro da empresa que fica mais triste quando um pedido não é aprovado. Aí ele me olhou, como assim? Primeiro é o vendedor, que perdeu um negócio, segundo é você que tem uma meta para entregar, e o terceiro sou eu, porque se não nascer esse pedido, não nasce um contas a receber e não entra dinheiro no caixa, como é que eu pago as contas? Como é que a gente investe? Né? Aí ele ficou me olhando assim, é mesmo assim? É claro, eu sou seu parceiro nesse negócio, não estou aqui para atrapalhar o teu trabalho. Né? Então, parem, né? Chamem a área financeira, né? A área de crédito para dizer, vamos ser parceiro, em vez de gente se brigar, porque quando são parceiro a coisa funciona muito bem, né? É bem isso. Vou complementar a tua fala, que ela é pertinente. Se há esse conflito, é porque há pouca comunicação. Então, se o financeiro ainda não puxou o comercial puxem o financeiro, porque essa aproximação realmente te leva a novos patamares. Você ganha um nível de maturidade de análise de crédito e de assertividade muito maior. Então, realmente, aproxime-se às áreas financeira e comercial. Nós temos um único objetivo. Óbvio que naquele momento, objetivos distintos, mas para o mesmo caminho. Responsabilidades distintas, né? Muito boa. Responsabilidades distintas. O guardião do caixa, que é o crédito, versus o comercial, que é o guardião dos negócios. Quando se unem, aí você consegue avançar, você consegue crescer, você consegue ter muito mais segurança. Essa aqui é uma grande explicação quando a gente fala que, olha, de novo, né, reforçando, usar crédito como ferramenta de vendas é uma escolha. Área comercial procurar o financeiro, financeiro procurar a área comercial é uma escolha. Não adianta você ter a melhor metodologia, os melhores profissionais do mundo de crédito. Se eles não conversarem com o comercial, a empresa não sai ganhando. Porque quando a gente fala de financeiro e comercial trabalhando juntos, quem ganha é o negócio. Né? E se a gente para e pensa, por que eu saio de casa para trabalhar num lugar? É para mim fazer aquele negócio prosperar. Então, esse trabalho em conjunto, né, Rafael, ele é uma escolha. E quando essa escolha acontece, então financeiro ganha, comercial ganha, mas principalmente quem ganha é o negócio. Né? Não tenha dúvidas, uma empresa sólida, ela se faz de um todo. Não só com o olhar financeiro, não só com o olhar comercial,
mas de toda uma engrenagem dentro da empresa. Todos estando alinhados, realmente aí é sucesso garantido. Porque a gente não pode esquecer uma coisa, né? Se o financeiro é muito forte e ele vence sempre, a empresa perde, porque ela perde negócio. Se o comercial é muito forte e ele vence sempre todas as discussões, a empresa perde, porque tem muita inadimplência. Então, por isso que esse trabalho em conjunto faz tanta diferença, né? Não tenha dúvidas. E dentro desse trabalho todo, Christopher, quando a gente automatizou todo esse processo de crédito, né, nós tínhamos um outro, eu não diria um outro vilão, mas um outro cenário preocupante, que é a exposição. Quando você concede limite de crédito para determinados clientes e você não reavalia ele, você expõe a empresa a um risco, talvez desnecessário. Nós tínhamos muito limite concentrado em clientes que não tinham mais negócio, porque nós tínhamos contratos e aí o cliente comprava, o contrato acabava, renegociava, perdemos aquele cliente, não conseguimos renovar o contrato, de valores muito grandes. Para que eu mantenho o limite de crédito nesse cliente? Então eu exponho a empresa a um risco de concessão de crédito para o mercado, e quando há esse debate comercial e financeiro, poxa, não consigo limite, o crédito está segurando muito a concessão. E aí você olha um gerencial e fala, não, mas eu te dou X valor de limite e o teu comprometimento com o limite, a tua carteira de clientes, você só utiliza 30% do que eu te dou. Como é que eu nego o crédito para você? Distribuído no cliente errado. Exato. E é muito sutil isso e muito poderoso que você falou, Rafael, porque tem uma outra leitura disso também, que é o seguinte: quando você não renova sistematicamente o limite de crédito, você se desconecta da realidade do cliente. Porque você tinha lá um limite implantado, você fez ele manualmente, você pode ter feito uma análise maravilhosa, não vou nem entrar no mérito. Poxa, era 100 mil reais de limite, você deu 100 mil reais de limite para esse cliente. Legal, e ele veio operando. Só que isso se perdeu no tempo, isso passou 1 ano, 2 anos e tá lá os 100 mil reais, porque você diz o seguinte, ele tá me pagando, tá tudo bem. Só que se a gente tivesse fazendo análise sistematizada desse cliente, eu poderia ter descoberto que ele foi para 200 mil, porque ele tá crescendo. Pô, ele tá crescendo tanto, e por que não cresce comigo? Essa é uma pergunta. E outra pergunta, e se ele foi a 0? Ele só me pagou porque eu sou o último, o único que estou fornecendo para ele. Eu estou exposto a risco. Né? É exatamente isso. Então você deixa de fazer novos negócios por conta desse crescimento, você não tem uma visualização atualizada daquele cliente, então você acabou ficando realmente para trás e ele priorizou outros parceiros, porque volta na frase, na fala que a gente teve anteriormente, do cliente bom, ele é concorrido. Se eu cheguei primeiro, eu faço novos negócios. Da mesma forma com o cliente de risco. Então, realmente, ele está priorizando, está se comportando com pagamento pontual contigo, talvez justamente por conta disso. Você é o último e o único dos parceiros que ele ainda tem. Qual é o risco que você vai tomar? E a hora que ele sentir que, de repente, você começa a ser um pouco mais criterioso ou fazer uma gestão de redução de risco, ele deixa de pagar. Cliente bom, a gente passa um trabalho danado para vender para ele. O cliente que está em dificuldade, ele compra. É muito mais fácil. A gente só tira o pedido. Só tira o pedido. Cliente bom, não. Tu vai ter que convencer, brigar por prazo, brigar por desconto, ter uma logística diferente, sei lá. Porque dá trabalho para vender. Não tenho dúvidas. Mas é esse cara que mantém o nosso negócio, né? Exatamente. E aí vai da estratégia comercial e da estratégia da empresa também. Qual é o nicho de cliente que eu quero atacar? Eu quero concentrar? Eu quero multiplicar? Eu quero descentralizar minha carteira? Óbvio, então isso varia de empresa para empresa também. Então a área financeira também tem que estar alocada nessas estratégias, nessas tomadas de decisão estratégicas de como conceder o limite e não concentrar ou pulverizar essa concessão também. Gestão. O que não é visto não é gerido, né? Não. Tem que medir, né? Rafael, e hoje dá para dizer que o crédito ajuda o comercial a vender melhor? E isso trouxe mais segurança e também, né, uma calibrada para ter mais apetite a risco? Como que isso funciona? Não dá para a gente desconectar com o cenário macroeconômico. Uhum.
a tomada de decisão sobre a concessão de crédito, ela também está ligada a isso. Você define as suas estratégias, obviamente, mas você analisa o risco que você quer correr. Mais uma vez, a gente volta na questão do risco. O crédito não é uma ferramenta de vendas. É para quem você quer vender. É uma ferramenta de escolhas. E aí você toma as suas decisões. Mas não tenha dúvidas que ela é um facilitador para essas tomadas de decisão sobre para quem vender. Então, hoje, o que nós temos dentro da GAN, ele é um facilitador. Ele é um facilitador da área comercial que hoje nem se preocupa com solicitar limite. Isso eu faço de forma automática, todos os dias. Todos os dias eu estou analisando os meus clientes, aqueles que têm potencial para um crescimento. A gente já faz um incremento automático. Então eu tiro essa responsabilidade da área comercial, todas as vezes ter que ficar pedindo limite e focar naquilo que é o objetivo principal, que é a venda. Então, dentro da estrutura que nós criamos hoje, a área comercial sabe que ela não tem mais o compromisso de fazer a solicitação de limite, porque eu, financeiro, já faço por ela. E se porventura cair um pedido muito alto, aquilo que não estava previsto, eu ainda assim faço uma start de análise de crédito automatizada. Então, a ferramenta de automação, a gente conseguiu abranger todas as entradas de uma análise de crédito, contribuindo com a área comercial para ficar com foco naquele que é o objetivo principal. Sem contar que enquanto eu não estou investindo meu tempo para pedir crédito, né, que são várias vezes por dia, eu estou usando esse tempo para vender, né? Exatamente. Então a gente coloca isso ao favor também da nossa área comercial. Boa. E Rafael, o que mudou quando esse limite de crédito ele começou a ser reconstruído sistematicamente, né? Então, chamou, reconstrói, né? O que mudou no dia a dia dos analistas, nas relações? Como é que... Conta um pouquinho, conta alguma história aí pra gente. Vamos lá. Hoje a gente não tem mais análise de crédito humanizada, exceto com as exceções, aquilo que o motor realmente não consegue analisar ou não consegue potencializar com base nos dados que se tem de mercado. Aí o meu analista entra em ação, mas hoje basicamente nossa automação ela está praticamente com uma acuracidade de 90% sobre a análise de crédito. Ou seja, eu consigo crescer gerindo o meu risco, mitigando o meu risco, sem aumento da minha inadimplência. Então eu cresci 30% ano a ano, de 2023 para cá. Final de 2023 foi quando nós trouxemos a Debs como nosso motor de crédito e aplicamos ele para toda a empresa, automatizamos em outubro de 2023 adiante. Eu vim sistematicamente crescendo o meu faturamento sem correr tanto risco, ou seja, tomadas de decisão com dados, não tomadas de decisão por relacionamento. Esse é um problema que a gente via muito. É o meu cliente de 10 anos, é um cliente que eu atendo há 20 anos, é um cliente que eu visito a casa dele. Então tinha por muito relacionamento. Isso não significa que um cliente não possa passar por dificuldade, porque nós estamos como empresa sujeitos a passar momentos de fragilidade. Em que momento eu preciso analisar ou reavaliar esse crédito? Então eu preciso também fazer isso. Dentro desses cases que a gente identificou, eu me lembro de alguns clientes do qual nós financeiro levantamos a mão. Falou, olha, a gente precisa tirar aqui. Dentre esses cases que não deram muito certo, não foram cases de sucesso, foram 5 clientes que nos deram milhões de prejuízo. Dos 5 clientes, todos foram alertados a tempo de tirar o risco. Uau! Então a gente conseguiu antecipar o problema, que é a análise preditiva. Mais uma vez, o nosso parceiro consegue fazer uma análise preditiva. Antes mesmo desse parceiro, eu tinha 2 clientes. Quando eu cheguei na GAN, nós tínhamos já 2 clientes com uma tomada de decisão de concessão de crédito contrária à tomada de decisão técnica, mas em conjunto todo mundo deu o aval para seguir. Então foi uma estratégia da empresa de risco e está tudo certo quanto a isso, mas que não deram muito certo. E o que isso reverberou? Porque tem esse lado negativo. Mas o que se olha com o lado positivo sobre isso? Poxa, minha área técnica estava preparado para analisar o risco e me alertar sobre o risco. A tomada de decisão, ela não é da área técnica, mas eu fui alertado.
Então eu estava preparado para avançar, querendo ou não correr esse risco. É uma escolha de olhos abertos. Acho que Exatamente. é isso que acho que faz muita diferença. E todo esse critério, né, quando entrega lá o diagnóstico prontinho para o analista de crédito, né? Então você falou 90% passa e ninguém põe a mão. E quando vai lá para o analista de crédito com um diagnóstico, tudo estruturado, os dados muito bem posicionados, a sugestão de limite, a classificação. O que isso ocasionou lá no time de crédito? Aumentou a maturidade, a segurança do pessoal? Como que isso ficou lá no dia a dia, Rafael? Não tenha dúvidas. Então a gente conseguiu, mais uma vez, potencializar a equipe, trazer a equipe para um lado mais analítico. Nós tínhamos no passado, com 15 mil clientes, nós tínhamos 5 analistas. Hoje nós temos 45 mil clientes. Uau! Com 6. Cresceu um ainda? Cresceu Puxa vida! Esse é o desafio que eu tive. Mas infelizmente eu tive que Mas crescer com um. eles aceitaram crescer um? Tá bom, triplicou a carteira. Exatamente. Então a gente conseguiu crescer sem onerar também as nossas despesas. Isso aí é o popular fazer mais, melhor, mais rápido e com menos. Exatamente. E como fazer tudo isso? Então a gente conseguiu, com a DEPS, trazer essas soluções. E aí eu tiro o meu time a fazer a análise mais detalhada, mais criteriosa. Então a gente investe na análise dos balanços demonstrativos, eu plugo inteligências, onde eu tenho ainda a parte operacional, que eu consigo automatizar, linko robôs para fazer a parte operacional, crio agentes de inteligência artificial para uma análise de crédito. Então, aonde a gente se debruçava? Análise de balanço e DRE. Quanto tempo me gera uma análise de balanço e DRE? Se eu for a fundo, horas. Em quanto tempo eu utilizo hoje com a IA? Não chego a minutos. Não chega a minutos. Então, a gente vem plugando inteligências para avançar nessas tecnologias. E aí, o que a gente faz com a equipe? Confere, confronta as informações. Será que a IA realmente a análise está assertiva? Vamos sentar e vamos analisar. E a gente começa a confrontar. É como se eu estivesse trocando com o meu par do lado. O que você acha dessa análise? Eu tecnicamente recomendo isso. O que você recomendaria? E eu começo a crescer profissionalmente também. E tem outro fator tempo, né? Se você está absorvido pelo trabalho operacional, como dá para conversar com o comercial, como dá para conversar com o colega, como dá para pensar em soluções novas? Fica muito mais difícil, né? Muito mais difícil, porque você realmente está mergulhado dentro da operação. Quem está na operação dificilmente ele vai ter tempo suficiente para a parte estratégica. E hoje eu tenho um time extremamente estratégico que consegue me auxiliar nos planejamentos, eu consigo pulverizar aquilo que eu antigamente estava centralizado em mim, eu consigo ir puxando os meus analistas, olha, precisamos avançar nesse projeto. Então eu tenho hoje dentro da área 5 projetos ao mesmo tempo com analistas diferentes. Uau! E Rafael, e com a diretoria, como é que tá a conversa? Ela mudou de quando você veio, como tá agora, né? Depois de toda essa transformação, como é que é a conversa com a diretoria, tanto a financeira, comercial? Não tenha dúvidas que ela muda, né? Quando você apresenta os resultados, você se torna uma pessoa parte do processo e parte do processo estratégico. Quando você lida com a diretoria, existem muitos números que têm que ser objetivos. E esses dados, quando apresentados, eles falam por si só. Falando em diretoria financeira, somos números, fica muito mais fácil de apresentar. Quando a gente traz a área comercial, a diretoria comercial, você traz dados e fonte de dados. Por que da informação? Por que dessa tomada de decisão? Quando você consegue levar o conceito que está por trás, independente de concordar ou não, existe um conceito por trás. Aquilo que não se concorda, tenta se calibrar para chegar num consenso. Mas aí fica fácil a interpretação. Então, hoje a alta liderança, eles sabem exatamente o que é um motor de crédito, eles sabem exatamente o que roda por trás de dados, e eles sabem exatamente a potência que é para eu elevar. Nós queremos sair da casa dos 4 para 10 bi. Uau, e a gente quer estar junto. Tomara, estaremos, com certeza estaremos. Como construir isso sem
elevar custo, sem correr riscos, eu preciso de uma ferramenta robusta. Olha que importante quando você falou da posição e postura da diretoria também. Então aí, você que está nos vendo e nos ouvindo, mais uma pérola que o Rafael nos trouxe. A área de crédito não vai conseguir fazer sozinha isso. Nós já tínhamos falado que era fundamental ter área comercial junta. Foi o último assunto que a gente tratou. Mas a diretoria tem que ter pauta disso também. O diretor comercial tem que se sentir extremamente incomodado quando os negócios não estão indo para frente. E o financeiro quando está se perdendo muito dinheiro. Então, quando a gente fala, reforçando, sendo de novo redundante, é uma opção fazer isso. Não é só ferramenta. As pessoas querem imputar ferramentas ou querem imputar só para a área do crédito essa mudança. Quando de verdade essa mudança ela é cultural. É uma mudança voltada pro negócio. E se é do negócio, isso entra CEO na jogada, entra diretor comercial, diretor de TI, diretor financeiro. Gente, não é brincadeira. Então você sai de 3 para 4 bi num cenário de crise, sem aumentar a inadimplência. Agora você quer sair para 10? Precisa trabalhar junto, né, Rafael? Não tenha dúvidas. Eu vou até trazer um case, um cenário interessante quando você fala que você envolve o alto escalão da empresa e até mesmo o CEO. Realmente, até mesmo o CEO. Há tempos atrás eu fui chamado. Me passa esse dado aqui. De onde vem esse dado? Por que a Genésio Mendes tem essa classificação aqui? Por que a Genésio Mendes tem essa sugestão de limite? Primeiro, eu não tenho endividamento, eu não tenho alavancagem. Ele fez uma série de questionamentos para mim e ele queria entender os dados que estavam por trás. Tá certo. Não precisa calibrar essa ferramenta? Ou seja, o todo do alto escalão, do meu CEO, para a diretoria, questionando se a ferramenta não precisa de algum ajuste, se ela está adequada, se ela faz sentido. Então, assim, realmente, todos pertencentes ao processo. E isso faz provocações. Poxa, será? Será que realmente eu preciso fazer alguma calibragem? Vou buscar dados. Muitas respostas já tinha, outras não. Então me tira também dessa zona de conforto. Opa, peraí, será que eu não vi alguma coisa aqui? E muitas das vezes acontece. Puxa, realmente não tinha pensado nisso. Isso realmente não faz sentido para mim. Vamos provocar os nossos parceiros. Vamos provocar a Debs. E o suporte da Debs ele é espetacular. Todas as vezes que a gente faz questionamentos, as respostas são ágeis. O suporte ele é muito rápido e muito objetivo, numa clareza de resposta muito fácil. E aí você consegue repassar a informação. Ter parceiros com essa solução e com esse suporte, entendendo que o teu cliente ele é realmente a alma do teu negócio, para a gente ele é fundamental. Velocidade, segurança e suporte. Isso nós temos os três dentro da Debs. A velocidade da análise, a velocidade das respostas, eu tenho a segurança das informações, eu tenho uma solidez ali das informações e eu tenho suporte, porque eu sei a qualquer momento que eu precisar, a Debs vai estar ali para me apoiar. Pode contar conosco. E de novo, né? Não adianta que você aí que está nos vendo vai contratar a Debs e achar que a Debs vai fazer tudo sozinha. Não vai. Você aí, dono de empresa, aí você diz, não, mas eu sou muito ocupado. Eu imagino que o CEO de uma empresa de 4 bilhões por ano é bastante ocupado. Sim, gente, é negócio. A gente tem que olhar uma mudança, uma transformação dessa como uma transformação de negócio. Não simplesmente, né, agora tô analisando o crédito, né? E vou até compartilhar também um ponto de vista meu. Se o alto escalão não tem tempo para pensar no início, pode ter certeza que você vai dispor tempo de pensar no final. Quando você tiver uma inadimplência alta, quando você tiver um problema para resolver, porque você não previu esse problema. Então você vai ter que fazer, são escolhas. Vai ter que pensar. Em algum momento. Uma é voluntária e a outra não, né? Exatamente. Então isso faz parte, está inerente aos negócios. Você precisa realmente dispor de tempo para isso, para estruturar. É fácil? Se fosse, nós estaremos aqui compartilhando conhecimento e experiência. Dá trabalho? Muito. Porque você envolve muitas áreas, você envolve muitas cabeças pensantes.
que às vezes não vão ter o mesmo ponto de vista, mas você vai chegar num consenso, porque você expõe o seu, a pessoa expõe o dela, vocês crescem junto e normalmente vocês, na maturidade profissional, vocês encontram um caminho. Então, essas trocas, elas são importantes. O conhecimento, ele ajuda, mas você vai ter que ter disposição para fazer. É uma escolha. É uma escolha. Rafael, acho que ficou claro que a maturidade de crédito não é sobre escolher entre pessoas e sistemas, né? Não é simplesmente isso, né? É sobre integrar, né? Pessoas, sistemas, processos, cultura. Quando existe um método, né? Quando o sistema organiza o critério e quando o profissional decide, né, com um diagnóstico na mão, a empresa deixa de improvisar e ela assume o controle, né? A automação, de verdade, ela não substitui ninguém, né? Ela limpa a mesa, ela aprova o que está claro, né? Segura o que não deveria passar e principalmente permite que o analista de crédito se concentre, coloque toda a energia dele naquilo que realmente exige julgamento, que é onde a mesa de crédito vai ficar limpa, né? A análise de crédito ela não pode ser subjetiva, né? Nós tínhamos na área pessoas com muito tempo de casa. E aí você realmente conhece por código, por nome, por CNPJ, você conhece por todos esses caminhos. E aí a análise ela acaba se tornando às vezes subjetiva, porque você já conhece aquele cliente, você já sabe o histórico daquele cliente. Só que ela não é palpável. Ela não é segura ao ponto de você levar a informação com a segurança que a tua informação é a melhor. E como é que tu faz isso com 45 mil clientes? Se a gente não tivesse estruturado a área, seria impossível. Com 15 mil já se tornava impossível. Pô, Rafael, muito obrigado aí por compartilhar toda essa construção de carreira, de negócio. Eles já me apontaram ali que já deu 1 hora quase de conversa aqui. Gente, quem gosta do que tá, né, do que tá falando, o tempo passa, se deixar, a gente vira à noite aqui. Quem sabe a gente tem que ter uma próxima rodada, né? Então, muito obrigado por compartilhar tudo isso. E para fechar, Rafael, qual mensagem você poderia deixar para quem está aqui nos vendo, que está passando por esse processo de elevar a maturidade de crédito, ou está na iminência de assim, pô, vou ou não vou esse caminho? É importante ou não para nossa empresa? Que mensagem tu pode deixar pro pessoal? Acho que a mensagem principal, se você estiver com dúvida se é importante ou não, derrube essa dúvida. Porque é essencial, ela não é importante, ela é essencial para que você consiga construir uma empresa sólida, saudável e com perspectiva de crescimento e um crescimento sustentável. Não existe uma tomada de decisão sem um dado por trás, senão ela se torna muito vulnerável. Então, para você que quer construir ou se pergunta como fazer, busque os conhecimentos, busque as informações, busque parceiros. Se às vezes você não tem tempo suficiente, comece a puxar a sua equipe para auxiliá-lo. Existem muitos, eu já fui muito centralizador, então os projetos demoravam, eram mais lentos, e aí você acabava centralizando em ti, e aí eu tive que ter essa disruptura comigo também. Então, principalmente na posição de líder, provoque a tua equipe, tire ela da zona de conforto. Muitas das vezes ela vai estar mergulhada na operação, tira ela de dentro da operação por 30 minutos, 1 hora que seja por dia, mas tira ela de dentro da operação. Você vai fazer 2 favores, um para você e um para ela. Você vai desenvolvê-la, você vai tirar o teu tempo para ser estratégico dentro da tua empresa e da tua área também, mas faça uma coisa acontecer, porque o caminho é árduo, mas a satisfação da construção que você faz quando você começa a identificar os resultados, isso é para uma vida toda. Rafael, muito obrigado. Foi um prazer te receber aqui no Falando de Crédito. Prazer, obrigado, Rafael. Muito obrigado.